Olívia Santana, militante do movimento negro desde os anos 80, e eu venho assim de uma família muito pobre, de uma vida muito precária. Sou filha de uma lavadeira, de uma trabalhadora doméstica. Meu pai era um marceneiro e minha mãe sempre foi uma referência assim, muito forte na minha vida. Eu sempre digo que eu existo porque ela lutou muito para não me perder, na verdade, né? Minha mãe teve 8 filhos, perdeu 5 e nós somos 3 sobreviventes. Desde os 12 anos eu queria muito ser professora e eu dizia que eu não queria repetir a história da minha mãe, não queria ser trabalhadora doméstica, por mais que seja uma profissão digna, e eu já trabalhei. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, né? E antes fazia bicos, sempre fui muito de batalhar, de querer ter minha grana, meu dinheiro, ter minhas coisas, mas era tudo muito difícil. Então eu estudava, mas quando eu fiz 14 anos, minha mãe disse: não dá mais para eu ficar segurando o sustento da casa sozinha e você vai ter que trabalhar. E eu consegui um emprego muito bom para você. E o emprego era de faxineira numa escola, uma escolinha de classe média, num bairro nobre de Salvador, no bairro da Pituba. O meu primeiro emprego foi um horror. Tinha uma patroa que ela fazia questão de humilhar as serventes da escola, né? Eu lembro que estava construindo, recém-inaugurado, um grande shopping de Salvador, e a escola era distante, mas dava para ir andando. E ela fazia questão de mandar a gente, todo dia ela me mandava ir comprar alguma coisa para ela nesse shopping. E eu dizia: tá, eu vou trocar de roupa para ir. E ela dizia: não, você vai assim mesmo, com a farda. E eu dizia: mas a farda, eu estou de farda suja, eu fiz faxina. Ela dizia: não, vá que eu estou com pressa. E eu sabia que ela fazia aquilo para me humilhar. Então eu fazia o trajeto chorando, da escola até o shopping. Eu era um adolescente. E fiz o vestibular e, para minha surpresa, um dia eu estava na escola, na escolinha que eu trabalhava, e sabia que tinha saído o resultado do vestibular, mas eu não tinha olhado. Eu só tinha uma convicção de que a minha amiga, que já tinha uma faculdade, ela tinha feito e tinha passado. Então eu liguei para ela e disse para ela: e aí, Geisa, tenho certeza que você passou, hein? Parabéns, você é danada. Ela: poxa, Olívia, que ótimo. Parabéns para você também. Vamos fazer essa matrícula juntas. Eu falei: não, mas eu não passei, não. Eu vou ficar uns 5 anos fazendo vestibular. Um dia eu vou passar. Mas esse foi o primeiro, foi mais para saber como era e tal. Ela falou: não, você passou no vestibular. Eu disse: não, eu não passei. Ela falou: passou sim. Quem lhe disse que você não passou? Você já olhou o jornal, já viu a lista? Seu nome está lá. Eu digo: não, não é possível. Ela: é sim, eu li o seu nome lá, você passou para o curso de pedagogia. Eu enlouqueci. Foi a melhor notícia que eu tive em toda a minha vida. Então eu saí correndo, larguei o telefone, fui correndo na banca de revista, comprei o jornal e estava lá meu nome. Rapaz, que situação. Foi um negócio... Foi a coisa assim, mas aquilo mudou completamente a minha vida. Mudou completamente a minha vida. Todo mundo na escola queria saber quem foi a servente que passou no vestibular da UFBA, da Universidade Federal da Bahia. E todo mundo dizia: meu Deus, que menina esforçada. Porque negro não é inteligente, negro é esforçado, né? É difícil reconhecer a inteligência negra. E militar, para mim, é como o ar que eu respiro. Eu preciso ter uma participação política ativa, sempre precisei.
Então, assim, eu corria muito atrás das coisas, sabe? Não conseguia me ver só como profissional, sem me dedicar um pouco mais à luta antirracista, porque eu sempre fui muito indignada com o chicote do racismo. Eu sempre percebi as discriminações, né? Aquela coisa assim, muito pesada que acontece na vida negra. Ser negra e ser mulher negra no Brasil é um negócio muito... é um desafio muito grande. Eu me filiei ao PCdoB em 89. Em 89 eu me filiei ao PCdoB. E aí fiquei naquele namoro, né, desde a turma que eu militava era a turma da Viração, que era uma corrente da universidade ligada ao PCdoB. E aí em 89 finalmente eu assinei a ficha de filiação ao partido e passei a militar. Eu venho de uma trajetória religiosa, espírita. Eu, antes de entrar na universidade, eu participava de um grupo de jovens espíritas que faziam um estudo interessante, que era espiritismo e questões sociais. Então, era uma juventude que debatia até que ponto as desigualdades sociais eram fruto de uma questão de outras vidas, de uma questão espiritual, ou era fruto de uma questão política, do sistema mesmo capitalista. E foi interessante porque eu tomei contato com as ideias socialistas exatamente neste grupo. Esse grupo estudou o livro que era Fidel e a Religião. E foi muito interessante, aquela história da religião, é o ópio do povo, e a gente questionava muita coisa ali, mas ao mesmo tempo a gente absorvia também muitos das concepções marxistas, e aquilo criou um caldo cultural que me possibilitou, ao chegar na universidade, ter uma atitude política mais, né, aflorada, porque já vinha desse berço. Salvador é uma cidade de maioria negra, esmagadora, e o voto negro tão difícil de ser conquistado, né? Então a gente tinha que enfrentar essa escassez de material, o baixo poder econômico, porque a eleição ela é determinada pelo poder econômico, aí não tem jeito. Então, assim, você furar esse cerco, é preciso que tenha uma massa de consciência muito avançada e larga, que é para ter a possibilidade de se contrapor à falta de poder econômico, porque o negro não tem poder econômico no Brasil. Nós não temos uma burguesia negra que tenha, inclusive, além de não termos uma burguesia negra, mesmo os negros de classe média, jogador de futebol, artista, que conseguem uma certa ascensão social e econômica, isso não vira um compromisso com projetos políticos no sentido de, inclusive, haver investimento econômico. O negro brasileiro não faz isso. E eu abracei muito fortemente a luta contra a intolerância religiosa. E uma das coisas que eu mais me orgulho foi que quando aconteceu um fato terrível lá, com Mãe Gilda de Ogum, a Ialorixá, lá de Itapuã, ela foi agredida por um grupo de evangélicos. E mais que isso, saiu na capa do jornal A Folha Universal a imagem dela com uma tarja preta, dizendo que ela era uma charlatã. E essa mulher, ela ficou muito mal, ela é uma senhora idosa. E naquela semana mesmo, ela teve uma parada cardíaca e faleceu. Então nós fizemos uma grande luta, o movimento negro baiano, por justiça. A Universal foi processada, a filha dela, a mãe Jaciara, comandou todo esse processo de luta
para que, por justiça, né, nada traria a vida da mãe dela de volta, mas a gente queria uma reparação para aquilo. E eu lembro que eu apresentei um projeto de lei na Câmara, criando o Dia Municipal de Combate à Intolerância Religiosa em homenagem à Mãe Gilda de Ogum. Então, o movimento negro na Bahia é muito pujante, né? Um movimento muito diversificado. Então, nós temos as organizações políticas, como o MNU, como o Negro, né? E nós temos as organizações culturais, artísticas, os blocos afros com uma força enorme. E é evidente que as organizações culturais elas têm uma capacidade de influenciar a população muito maior, não é? Porque tem um viés político, mas é uma estratégia cultural, né? E, portanto, tem uma força muito grande de atração. Você tem um bloco como o Ileaê, que nos anos 70 vai para a rua e faz o enfrentamento ao racismo no carnaval. O carnaval é uma festa popular, criada pelo povo. Mas quando o carnaval vira negócio, o branco toma conta. Quando o dinheiro começa a rolar, o branco toma conta, não tem jeito. O desafio é como transformar tudo isso em capital político que empodere a população negra, que empodere a negrada, que a gente possa ter de maneira expressiva parlamentares negros, né, vereadores, deputados, né, que a gente possa eleger uma prefeita ou um prefeito negro na cidade mais negra do Brasil. Outro dia, o senador Paulo Paim foi receber uma homenagem na Assembleia Legislativa da Bahia. Ele fez um discurso belíssimo e tal, e no final ele fala assim: eu só sinto não ter nascido na Bahia. E eu ficava pensando comigo mesma, talvez se tivesse nascido na Bahia, não fosse um senador hoje. Porque é impressionante como a Bahia é perversa com os negros e negras no plano da política. É impressionante como a gente tem dificuldade de acessar. Então, assim como no movimento negro, ter contato com figuras extraordinárias, mulheres militantes, batalhadoras, a exemplo de Luísa Bairros, que se foi, não é? A história de Lélia Gonzalez, que eu vim conhecer já no movimento negro. Então você vai vendo que alguém abriu o caminho para que você pudesse passar. E eu tenho muita expectativa em relação a essa nova geração. Tem a geração tombamento, né, que chegou aí, e que essa juventude consiga fazer mais do que a gente conseguiu fazer. Mas sem jamais esquecer que é um caminho longo, secular, que antes da geração tombamento chegar, teve muitas outras que tombaram no caminho, que perderam suas vidas, não é? Mas que deixaram legados importantes que nós temos que abraçar para construir um futuro melhor. E eu, mulher negra, Olívia Santana, sempre digo que cargos a gente passa por eles, mas a minha condição de mulher e negra é para sempre. E de militante também. É isso.